Então, já que nós estamos aqui juntos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa noite valer a pena. Mais uma vez, muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Thiago. Uma honra estar aqui com vocês. E quando o Felipe me convidou para estar aqui, ele falou, Vagnão, negócio seguinte, só vai ter líder. E eu falei, sério, mas que tipo de líder? E o Felipe falou, são líderes que eu confio, são líderes que fazem acontecer, são líderes que bateram meta, sabe aquela coisa igual tropa de elite, missão dada, missão cumprida? Colocou uma meta, eles foram lá, não deram desculpas, não querem saber quem que é o presidente do Brasil, não querem saber se tem guerra no Irã, não querem saber se tem o que está acontecendo nos Estados Unidos, não, são pessoas que fazem acontecer. E são pessoas fortes e resilientes. E eu gosto de trabalhar com pessoas fortes e resilientes, eu amo. Só que tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. Quando a gente está falando com pessoas fortes e resilientes, a gente tem que falar o que eles não querem ouvir. E isso é a diferença dos fortes e resilientes para as pessoas que estão aplaudindo os outros. Então, hoje, a pedido do Felipe e do Thiago, como eu sei que estou falando com um líder de verdade, não um título, não uma autodenominação, eu sou líder porque tem X pessoas abaixo de mim, não. De pessoas que fazem acontecer, motivam a equipe, extrai das pessoas o melhor que elas puderem. Já que eu estou falando com esse tipo de pessoas, eu vou pedir uma coisa. Se em algum momento você achar que eu fui duro demais, eu vou pedir uma coisa, só substitua as minhas palavras, mas fica com a minha intenção positiva, tudo bem? A intenção de estar aqui é de colaborar, é só isso. Só que nesse processo de colaborar, eu tenho uma teoria, né? É melhor que você fique bravo comigo, que hoje à noite você vai dormir incomodado, que você me bloqueie no Instagram, e eu tenha mais um hater, alguma coisa, mas que a partir de amanhã você comece a fazer coisa diferente. Aí eu tô feliz, tá bom? Então é melhor que você fique incomodado do que ficar iludido. Quando nós estamos num evento onde tem convidados, por exemplo, o tom da nossa conversa é só motivacional, é só isso. Chegar e falar, vamos lá, você pode, tudo que você precisa está dentro de você, você vai detonar seu futuro. É assim, porque nós queremos trazer a pessoa para cá para poder ensiná-las, ok? Não é que nós estamos mentindo, eu acredito em tudo que eu falo, mas existe um jeito de chamar essa pessoa. Eu não posso começar a falar muita coisa do trabalho para um convidado. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu imagino que todo mundo aqui já voou de avião, né? Então, quando a gente compra uma passagem aérea, o que você faz? Você entra lá, vê origem, destino, compara o melhor preço, horário é legal, clique, compra, ponto final. De vez em quando, a companhia aérea te manda um e-mail, né, alguma coisa, olha, parabéns pela sua compra, seja bem-vindo, queremos proporcionar a melhor experiência de voo para você. Ponto final. É só isso. Beleza. Aí a gente vai lá, chega lá 2 horas antes e não sei o quê, faz todo aquele rolê, e a hora que a gente entra no avião, aí começam algumas informações que eles não dão antes. Quando você está no avião, ele fala assim, olha, se o avião cair, tem uma máscara de oxigênio. Eu falei, o avião pode cair? Ninguém me avisou que o avião podia cair quando eu comprei a passagem. Não, mas fica tranquilo, que se cair na água, o assento é flutuante. Ah, mas se começar a pegar fogo, você olha para fora para ver se não tem fogo. Se não tiver fogo, você abre a porta, faz uma oração e pula. Então eles começam a falar um monte de coisa que você fala, Jesus, tem tudo isso? Existe a possibilidade de despressurização, turbulência, não sei o quê? Eles não falam isso para a gente quando a gente compra a passagem. Eles falam isso quando a gente já está no avião. Então é importante que sabe que determinadas coisas têm a hora certa de falar. Hoje não é um treinamento de convite, mas só fica aqui o hashtag fica a dica, porque quando você for convidar algumas pessoas, você tem a coisa certa para falar na hora de um convite. Eu já vi pessoas que desvendem o negócio. Você acredita nisso? Eu já vi apresentação de negócio onde o líder está lá e fala assim, e aqui com apenas 3 você pode chegar a diamante, é maravilhoso. E eu já vi o cara que convidou, olha assim para o convidado e fala, mas eu já convidei uns 20, nenhum entrou. Olha isso, gente. Pô, é só ficar quieto, né? Só isso. Então tem coisas que não se falam em determinado momento. Quando o cara entrou, fala, meu irmão, aqui são números. Não são os 3 primeiros que você convidar que vão fazer o negócio e vão te levar a diamante. Às vezes, você precisa convidar uns 30, uns 40, uns 50, tá bom? Você prepara o cara para isso, mas não na hora que está convidando. Então, a gente sabe que tem coisas que devem ser faladas na hora certa. Vou dar um exemplo para vocês. Acredito que todo mundo aqui já viu propaganda de cerveja na televisão. Todo mundo já viu. Você assistindo televisão lá, passa lá, sei lá, Budweiser, a cerveja, não sei o quê. Você olha, pô, Bud, não sei o quê.
Mas ninguém aqui viu propaganda de cerveja às 6 horas da manhã. A não ser quando é torneio internacional, e aí eu fuso de lá, tá bom? Mas você não vê propaganda de cerveja às 6 horas da manhã. Ele fala, mas por que não? 6 horas da manhã é mais barato, inclusive, um minuto na televisão. Por que eles não fazem às 6 horas da manhã? Porque eles sabem o seguinte, que, primeiro, nem todo mundo é consumidor de cerveja. E você tem que saber isso. Nem todo mundo vai fazer multinível. Tá legal? Fique bem claro isso. Você não pode se decepcionar quando você convida uma pessoa e ela fala não. Porque não é assim que funciona. É percentual. E já vou falar melhor de percentual. Então, nem todo mundo vai fazer multinível. Segunda coisa, os que vão fazer multinível, nem todo mundo está pronto na hora que você for convidar. Daí entra o seu feeling, a sua habilidade. Minha avó chamava de semancol. Você tem que ter o bom senso de saber a hora que você vai falar para as pessoas. Por que, que não tem propaganda de cerveja às 6 horas da manhã? Porque eles sabem que mesmo quem toma cerveja não vai ser manipulado ou influenciado pela propaganda às 6 horas da manhã. Me chega e fala assim, às vezes a gente está em casa, chegou depois de um dia de trabalho, não sei o que, sexta-feira, um calor danado, aí você, agora vou dar uma relaxada. Você liga a televisão, aparece Budweiser. Você fala, putz, uma Bud cairia bem agora. Você vai lá e toma, entendeu? Porque esse é o propósito do marketing, é despertar a atenção do prospect, do consumidor. Isso não acontece às 6 horas da manhã. Porque às 6 horas da manhã o cara vai ver, não vou tomar cerveja agora não. Não importa se é domingo, se é verão, não importa. Então saiba, as coisas têm que ser ditas para a pessoa certa, no ambiente certo e na hora certa. Beleza? Dito isso, vou falar, aqui tem as pessoas certas. O ambiente é propício para isso. E a hora de eu falar algumas coisas é agora. Então, a partir de agora, vou combinar uma coisa com vocês. Nós temos mais de 30 pessoas na sala aí. Vou pedir toda vez que você olhar para o seu relógio, lembra que agora é a hora mais importante da sua vida. Se em algum momento alguém te perguntar que horas são, eu quero que você responda agora. Você tem que entender que você nunca mais, na sua vida, vai ser tão jovem como você é agora. O você de agora é o elo entre o você do passado e o você do futuro. Então, tudo o que aconteceu no seu passado te preparou para ser o ser humano que você é hoje. Agora, tudo o que você fizer agora vai te preparar para o ser humano que você será no futuro. A hora que você tiver a consciência disso, isso não pode ser só uma frase de para-choque de caminhão, uma coisa bonitinha. Tem que ser uma realidade na sua vida. Fala, então é agora sim, agora é a hora mais importante da sua vida. Por isso que chama presente. É o que Deus te deu. É um presente para você. Tudo o que você guarda isso, tá legal? É muito importante. Tudo o que você fizer agora impactará diretamente o seu futuro. E eu não estou falando só de coisas positivas. Eu estou falando também das coisas negativas. Se em algum momento você se pegar, muito tempo assistindo novela, vendo reels de coisa que não tem nada a ver, comendo igual um louco, beber, fazendo alguma coisa, e você perceber que você não está produtivo, isso terá um impacto na sua vida. Nós acabamos de ouvir um imperial aí, que foi para o Rio de Janeiro e chegou lá e foi cadastrar pessoas. Um imperial, que poderia estar só no estratégico. O número de pessoas que ele tem hoje já possibilita o futuro dos netos dele. É só ele liderar essas pessoas. Mas mesmo assim, ele não saiu do operacional. Por quê? Porque ele lidera pelo exemplo. Outro porquê? Ele não vai desperdiçar aquilo que ele tem mais precioso, que é o tempo da vida dele. Se o imperial está fazendo isso, a pergunta é, por que algumas pessoas não fazem? E quando eu digo algumas pessoas, eu estou falando de você. Eu gostaria muito, você bateu meta, parabéns por isso, parabéns, mas eu gostaria muito que você olhasse, hoje é segunda-feira, e olhe para a semana passada, vê se você realmente deu o seu 100%. Se você ocupou todo o seu tempo em prol do seu objetivo. Não precisa responder para mim. Seja sincero contigo. Será que você não sabotou o teu sucesso? Será que em algum momento você não poderia ter feito algo de diferente? É você que tem que responder. Eu gostaria muito que você começasse a pensar nisso. Nas coisas que você fez, nas coisas que você faz, o que é que está trazendo isso para você? Você é 100% responsável pelos seus resultados. Então, tudo que acontecer na sua vida depende de você. Então, não se faça de vítima. Um exemplo para vocês. Eu sei que tem nas salas aqui pessoas que estão ganhando 5, 6, 7 mil reais por mês. Então a gente chega e fala, legal, 5 pau no Brasil é uma grana legal. Dá para encher a geladeira, pagar conta de condomínio, luz, água, legal.
Só que o que a gente não pode esquecer é que R$ 5.000 não é nem $1.000. Um atendente de Starbucks ganha $2.000, falando dos Estados Unidos, tá legal? Nós, americanos, gostamos. Um atendente de Starbucks ganha $2.000. E às vezes a pessoa se contenta com R$ 5.000. Não é nada isso, acredita. Com menos de $1.000 por mês, a gente não consegue fazer uma viagem dos sonhos para os nossos filhos. Se o seu filho falar assim, pai, mãe, eu quero ir para Disney, não sei o quê, você fala, pô, mas $1.000 por mês não dá para realizar os sonhos das crianças. Então, parabéns por ter batido a meta, parabéns tudo isso, mas sabe, isso não é nada. Só que você nunca vai crescer financeiramente além da sua autoimagem. Essa pausa é para você pensar um pouquinho nisso, tá legal? Não é que travou, não. Você nunca vai ganhar mais do que a sua autoimagem permite. Se eu chegar para você e falar o seguinte, ó, você pode comprar uma Land Rover o ano que vem, tem gente que fala, putz, muito, nossa, não. Olha, se eu comprar um Onix, para mim tá bom. É isso que você vai ter da vida. Acredito. E por que é que as pessoas não se permitem isso? Porque a autoimagem delas não foi programada para ela dirigir uma Land Rover, morar numa mansão, de precisar ter 3 pessoas cuidando da casa. Não é o Brasil que não permite isso, o dinheiro está aí, para tudo quanto é lado. Não é o mercado que não permite isso, porque no Brasil nós temos pessoas ganhando 500, 600, 700 pau por mês no multinível. Não é a empresa que não permite isso, porque a Atlântica hoje é a melhor empresa de marketing multinível do Brasil. Não é nada disso. Então não é a empresa, não é o mercado, não é o país, é você. Você dirige o carro que dirige por causa da sua autoimagem. Se você fala assim, Vagnão, nem carro eu tenho, é fruto da sua autoimagem. A casa que você mora, o seu saldo bancário, os seus relacionamentos, é tudo isso. É como você se vê. E sabe o que acontece? As pessoas não se veem merecedoras disso. Dizem que tem fé, vai lá na igreja, vai no culto, faz tudo isso, ora, lê a Bíblia, mas de verdade, não tem. Porque toda vez, não existe, sabe quando luz e escuridão não estão juntas? Fé e medo também não. Então, se a pessoa tem medo do que pode acontecer de negativo, significa que ela não tem fé suficiente para fazer algo que gere frutos positivos. E vamos para a prática aqui? Vamos lá. Vocês não vão responder para mim, mas eu quero te causar incômodo essa noite. Se você é líder e ainda não investiu R$ 5.000 no seu negócio, você não é líder. Você tem uma posição. E sabe onde você deveria investir esses R$ 5.000? Você não precisa comprar produto, porque nosso produto, a empresa cuida disso, é uma benção, né, gente? O melhor dropship que existe no mundo. Você não precisa fazer estoque, não precisa ficar fazendo tudo isso, a não ser que você tenha uma franquia diferente. Mas no seu caso, você não precisa disso. Sabe onde você deveria investir R$ 5.000? Comprando 50 ingressos para a convenção em novembro. Eu falo isso, Felipe e Thiago, e sei de uma coisa, eu trabalho com isso desde 96, eu sou analista comportamental, de verdade eu conheço pessoas, tá legal? E eu sei que a maioria dos que aqui estão na sala não vão fazer isso. Eu sei, só que eu falei que eu preciso falar a verdade. Sabe por quê? Porque se você que está aqui, então aqui você ainda não é diamante, tá legal? Se você que está aqui comprar 50 ingressos e tiver lá 50 pessoas da sua convenção, na convenção, 50 pessoas da sua equipe, escreve o que eu estou te falando. Você, em julho do ano que vem, é imperial, criatura. Só que o que acontece com as pessoas? Elas esperam ganhar dinheiro para investir. E eu vou falar uma coisa. Esperar é declarar ausência. As pessoas que esperam estão vibrando uma energia de que não tem. E existe uma coisa, ó, gente, existem algumas leis no universo que a gente não tem. Lei, você sabe que não se discute, aceita-se, tá legal? Uma delas é a lei da gravidade. Você não vai ver, a lei da gravidade não existe, não sei o quê. Se você subir no prédio e pular, você vai morrer, criatura. Pode até morrer duvidando da lei da gravidade, mas vai morrer. Não se questiona leis universais. Lei da sustentabilidade, não existe isso. Lei do equilíbrio, você não questiona. Existe uma lei que é da vibração que você emana, você atrai.
Eu não estou aqui falando de religião, nada disso, tá bom? Eu não sou um especialista em física quântica, não. Sou só um cara que ouviu, não acreditei, que fique claro isso, tá? Por isso que eu entendo que não acredito, não acreditei, isso é bobagem, mas aceitei. Eu paguei para aprender sobre isso, aceitei o que a pessoa falou e comecei a mudar a minha vibração, comecei a mudar isso. E aí, sabe o que podem falar? Coincidentemente, coisas boas começaram a acontecer na minha vida. Que coincidência, né? E aí eu falei, foi só uma coincidência. E voltei para o meu estado natural, porque esse é o ser humano. Toda vez que a gente faz alguma coisa nova que nos incomoda, a gente consegue fazer por um tempo, mas a vida convida a voltar ao estado natural. E aí as coisas não fluíram do jeito que eu gostaria. Eu falei, pera um pouquinho, tem alguma coisa errada nisso. Deixa eu mudar. E você faz aquele exercício, 21 dias, e as coisas começam a acontecer de novo. Eu falei, não dá para questionar, é assim que funciona. Você atrai pessoas maravilhosas quando você vibra prosperidade. E veja bem, eu não estou falando de riqueza, estou falando de algo muito maior do que riqueza, que é prosperidade. Você estar feliz, abundante, contribuindo na vida das pessoas, sabe? Pessoas louvando e agradecendo a Deus por causa da sua vida, você melhorando a vida das pessoas de saúde, de financeiro, de tudo isso, quando você vibra essas coisas. Porém, o que a maioria das pessoas fazem é, em nome da fé, em nome de religião, ficar o tempo todo pedindo, Deus, por favor, manda 5 mil reais para eu comprar 50 ingressos. Não. Quando você pede, você fala que não tem. Quando você não tem, você emana vazio. E o universo responde da mesma proporção para você. Quando você inverte isso e começa a falar, não, eu sou prático, eu faço acontecer, quer ver? Eu vou aqui comprar 50 ingressos, vai ver como vão aparecer 50 pessoas, e se das 50 pessoas, 10 fizerem de verdade, eu sou imperial o ano que vem. E é assim que funciona. Você precisa entender, lembra que eu falei o negócio de autoimagem? A autoimagem da maioria das pessoas é muito baixa. Só que nós nos esquecemos que na Bíblia está escrito que Deus nos fez a sua imagem. E quando a pessoa tem uma autoimagem muito baixa, ela está falando que Deus é pequeno. Olha que coisa louca. Se você foi feito à imagem de Deus, a sua autoimagem tem que ser lá em cima. Eu não estou falando de arrogância, mas estou falando de confiança, de que vai acontecer. Isso eu estou dando a teoria. Na prática, sabe o que acontece? A pessoa vai lá e compra 50 ingressos e fala, eita, ferrou, agora eu preciso vender. Vai lá e faz acontecer e vende. Essa é a prática. Simples assim. E o que acontece quando eu falo isso e por que a maioria não vai fazer? Por que eu sei disso? Porque a maioria não tem a fé necessária, sabendo de que essas pessoas virão até aqui. A maioria dá desculpa, porque fala o seguinte, enquanto eu estou falando isso, tem um diálogo interno aqui. Tem as 40 pessoas que estão na sala, todas as pessoas, aqueles que estão ouvindo, é claro, né? E eu peço, ouça atentamente, tá bom? Mas tem gente que fica no diálogo interno aqui e fala, o Wagner Dias está falando isso porque ele não sabe como está a minha vida. É o capeta falando na sua cabeça. Porque eu tenho certeza, mas certeza, de que se você perder o celular, amanhã você compra outro. Então a questão não é grana. A questão é o valor que você está dando ao seu negócio. No seu negócio, lá na convenção, tem 50 pessoas, estou falando 50 no mínimo, tá bom? No mínimo. Mas se tiver 50 pessoas ali, olha, valeu, obrigado, porque você não sabe o que vai acontecer ali. Você não tem ideia do que é uma convenção com 7 mil pessoas. Na mesma vibe, na mesma energia, professando a mesma coisa, falando a mesma coisa, com o mesmo sentimento, com a mesma vibração, você não tem ideia do que acontece. O pessoal sai de lá querendo varrer um chão. Fala, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe? Você é louco de sair de lá, querendo produzir. Cadastra segurança, cadastra copeiro, cadastra manobrista, cadastra todo mundo ali. Porque você fica louco, você tem aquela plena sensação, estou na melhor empresa, no melhor momento, e eu tenho tudo o que precisa para ser uma pessoa bem-sucedida. E você sai fazendo acontecer. E agora imagina 50 pessoas te aplaudindo pelo que você fez, o que vai acontecer com você ano que vem? Só que a pessoa, o que ela faz? Ela está olhando para o agora e para o ontem. Ai, mas eu não tenho 5 mil. Se eu tivesse 5 mil, eu ia fazer tudo isso. Acredita, você atrai o que você vibra. Se esse diálogo for dominante na sua cabeça, eu não tenho esses 5 mil, eu não tenho não sei o quê, você vai continuar, vai ter a convenção do ano que vem, que vai ser internacional, e você vai estar falando a mesma coisa. E você quer que eu te prove isso? Eu vou provar agora. Hoje é dia 7 de julho de 2025. Veja como estava a sua vida no dia 7 de julho de 2024. Talvez você estava falando a mesma coisa que hoje.
Puta, eu tô sem grana, não tenho dinheiro, e não sei o quê, queria. Talvez foi a mesma coisa. E por que nada mudou nesse um ano? Porque você não mudou. Porque você está esperando as coisas acontecerem. Eu sei que eu deveria estar falando isso para quem não bateu a meta. Eu sei disso. Mas o Felipe falou que aqui tem líder. E a meta que vocês bateram, parabéns por isso. Mas não é suficiente para fazer o futuro dos seus filhos extraordinários. Então está na hora da gente começar a fazer alguma coisa. Fique bem claro uma coisa aqui, ó. Você que está aqui na sala, você não precisa pedir autorização para ser abundante. Sabe por quê? Porque a gente costuma ler 2 livros, um chamado Velho e um chamado Novo Testamento. Sabe quem que faz testamento? Só rico. Se alguém teve aqui pai pobre, vô pobre que morreu, e o testamento? Que testamento? Deixou para mim um barraco. Não tem nada lá. Rico faz testamento. E quem tem esse testamento são os herdeiros. Você que está aqui hoje, criatura, você é herdeiro. O Novo Testamento que está aí, que é para você, é te deixando tudo isso aqui. Sabe o que eu acredito? Eu acredito muito no que eu li, de que você é a nação santa, é o povo escolhido de Deus. É você. O que você tem que fazer é sair desse limbo que você está se escondendo. Você está tentando se proteger de algumas coisas que o seu medo cria, e essa proteção te deixa dentro de uma ostra que te impede de viver o extraordinário. Está na hora de matar o velho eu. Está na hora de você entender que você está vivendo as coisas que você tem projetado na sua vida. Mesmo que você fala, não, eu vou, mas você não vibra essa essência de que eu sou, você não vai atrair as coisas boas. Então é bem simples assim, olha. O seu pensamento cria uma emoção. Isso todo mundo sabe. Vocês já tiveram treinamento sobre isso. Se pensar em coisas tristes, a emoção é negativa, é assim que funciona. E tem pessoas, Tiago, tem pessoas, Felipe, que ainda chega em casa depois de um dia de trabalho e liga para ver aqui, Cidade Alerta, Brasil Urgente. Sabe por quê? Porque ela precisa ver que tem gente pior do que ela. É a única maneira que a pessoa tem de se sentir bem. Sabe como chama isso? Anestesia emocional. Essa é a realidade. As pessoas ficam buscando anestesias para mascarar a dor que estão sentindo por não ter entrado em ação. Olha que coisa louca. Então hoje eu sugiro uma coisa para você. Para de ter fragmentos de felicidade e começa a viver na integralidade a felicidade que você merece ter. Isso está no testamento, para você que é herdeiro. Não fica olhando para o seu passado, lembrando, mas eu já tentei, quebrei a cara. Saiba do seguinte, todo resultado negativo é ensaio para o resultado positivo. Por favor, não se esqueça disso. Tudo que você viveu até hoje é ensaio para o seu sucesso. Só que não adianta, imagina um ator que vai entrar lá no teatro, não sei o quê, ele treina segunda, terça, quarta, quinta, e aí chega sexta-feira na hora do espetáculo, ai não, deu medo, ele não vai, dá um frio na barriga, ele não entra em ação. Só ensaiou e não recebe os aplausos da vida. Você pega tudo que você fez, tá? Todos os perrengues, todo o resultado negativo, tudo o que aconteceu que você gostaria de deletar da sua vida, saiba, isso foi ensaio. Foi isso que fez eu ter os anticorpos necessários para viver uma vida extraordinária. Sabe por quê? Porque quando eu for para o palco, a minha história vai mudar a vida de muitas pessoas. Então, tudo que eu passei foi extraordinário. Deus me usou como modelo para que outras pessoas não passem o que eu passei. Quando você entender que o que eu estou falando é verdade, e acredite, é verdade, que você investe no seu negócio e o universo retribui para você, você vai mostrar isso para a sua rede, para a sua equipe. Porque se você que é líder ainda não comprou 50 ingressos, imagine o pessoal da sua equipe. Tem gente que não comprou nem o próprio. Eu estou esperando R$100, eu vou, não sei o que, vai aumentar, porque já está gastando o primeiro lote. Aí a pessoa, devia ter comprado antes, né? E vive nisso. Aí 2026 vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V de 2025. Por quê? Porque a pessoa está com as mesmas atitudes. Então, que atitude que eu peço para você aqui agora? Uma atitude mental positiva.
a partir de agora, igual louco. Quando nós estávamos juntos lá em São Paulo, lá na Vila Olímpia, eu falei que é melhor ser louco e rico do que normal e pobre. Então é para ter uma atitude mental positiva em tudo. Parabéns, Maria Dantas, parabéns. Só falta 49 agora. Tá bom? Vamos lá. É sua missão e eu sei que se você está aqui é porque você bate meta mesmo. Uma atitude mental positiva em todas as áreas da sua vida. Sabe, qualquer coisa que acontecer, que você olhe pelo lado positivo. Se você começar a fazer isso, o universo retribui para você da mesma maneira. E isso acontece na prática, sabe quando? Quando você vai contatar ou convidar uma pessoa. Sabe quando você tem aquela paz, aquela tranquilidade, aquela certeza de que deu certo, não é que vai dar, de que deu certo? Isso, gente, ele é invisível aos olhos. Se alguém aqui leu O Pequeno Príncipe, se não leu, sugiro que leia, tá legal? Não é um livro infantil, parece isso, né, pelo nome, né? Mas não é um livro infantil. Antoine de Saint-Exupéry, o nome do cara que escreveu. E lá ele fala assim, o essencial é invisível aos olhos. Sabe o que é essencial? É a gente estar ao lado de uma pessoa que nos traga uma paz, uma clareza de propósito, uma certeza de prosperidade. E você pode ser isso, independente da grana que você tem, de quanto está a sua conta, você pode ser essa pessoa, quando você começa a emanar somente coisas positivas. É a sugestão que eu tenho para você. Então, resumindo essa primeira parte aqui do que eu falei, resumindo, é o seguinte, se você não investir no seu negócio, o ano que vem vai ser igual esse ano. $1.000 por mês. Não tem outra coisa a ser feita. Está na hora de você chamar a responsabilidade. Eu tive escola de inglês, gente. A minha escola era assim, toda vez que eu ia abrir a escola, eu sabia que eu estava devendo. Eu tinha professores para pagar, eu tinha impostos para pagar, eu tinha conta de luz para pagar, aluguel para pagar, taxa de franquia para pagar. Eu sabia que eu estava devendo, eu abria sabendo que estava devendo. Então ali, gente, minha escola ali perto da Unicid, não sei quem conhece, ali no Tatuapé, do lado do metrô Carrão. Ali, assim, de domingo é morto. Eu ia para lá de domingo e abria escola. Se entrasse um aluno, valia a pena para mim. Era todo dia eu estava lá. Eu já tinha que pagar o aluguel por 30 dias, por que eu não ia trabalhar por 30 dias? Era assim que eu pensava. Não fazia sentido eu pagar aluguel por 30 e trabalhar só 26 dias. Não, eu vou trabalhar todos os dias aqui. E eu ia lá, fazia tudo que era necessário. Ok, a gente traz aqui para a nossa realidade, pô, você não tem aluguel para pagar no negócio, tá bom? Talvez você tenha na sua vida pessoal. Mas no negócio você não precisa de estoque, não precisa de jurídico, não precisa de tributário, não precisa de financeiro, não precisa de logística, não precisa nada disso. Como que não investe no seu negócio? Então, por favor, acredita que a convenção é um divisor de águas, é o que separa homens de meninos. Por isso que eu falei que a maioria não vai. Hoje a gente tem aí, sei lá, 200 mil cadastrados, a convenção é para 7 mil. É assim que funciona. É um percentual, gente. E esse percentual se reflete em tudo. Acho que todo mundo já ouviu falar da lei de Pareto, se repete em tudo. Aqui vai ser a mesma coisa. É um percentual que vai fazer. Pô, o Wagner falou que funciona, então eu vou fazer. Não é assim, minha situação atual não permite. Não. É aquela pessoa que fala, eu vou fazer justamente para que nunca mais na minha vida, minha situação atual não permita eu investir 5 mil reais no meu negócio. Então é o que precisa ser feito. Tá legal? Então a convenção, falei. Agora cabe a você. O que é que você vai fazer com essa informação? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você soubesse que ia sair uma empresa, vai nascer uma empresa nova, como que chama essa empresa? Facebook. Vai sair. E ó, o dono do Facebook, um tal de Mark, é um cara lá, um tal de Mark, ele está vendendo uma parte da empresa dele por apenas 5 mil dólares. Você compraria? E aí fala assim, bom, sabendo o que eu sei hoje, eu compraria. Mas na época, você tem ideia de quantas pessoas falaram não para ele? Ponto. Isso. O que eu estou falando é a mesma coisa, guardadas as proporções, é óbvio, tá bom? Mas é a mesma coisa. Hoje, você não sabe o que vai acontecer na convenção. Então é fácil hoje você falar que compraria ações do Facebook, da Meta, é fácil. Mas na época, a maioria fala, eu não, esse negócio de ficar vendo a vida dos outros na internet é bobagem, nunca vai dar certo. Que foi o que a maioria falou para ele. A convenção é a mesma coisa, você não sabe. Então agora é a hora de você ouvir uma pessoa que sabe. É legal? E eu sei o que eu estou falando. O seu futuro depende da sua ação agora. Se você vai colocar 50 pessoas lá, ou se você vai falar, não dá, não nasci para isso, não sei o quê. Você acha que o Tiago tem superpoderes? Você acha que o Felipe tem superpoderes? Não.
ele só entra em ação apesar do medo. Só isso. Claro que dá gelado na barriga deles. Me ligaram aqui, desculpa, gente. Claro que dá gelado na barriga deles, porque com eles, o Juliano não fala de 50 ingressos, gente. E é óbvio que dá gelado na barriga deles também. Mas ele chega e fala assim, vai valer a pena? Vai, então eu vou fazer. E fazem. E aí você vê, de repente o Felipe chega a elite, duplo, vai chegar como imperial na convenção. Sabe por que ele vai chegar? Porque hoje ele tem atitude de imperial. Lembra que eu falei da atitude mental positiva? Ele já age como imperial. Ele não está esperando, Wagner Dias, se todo mundo produzir, se todo mundo fizer o que deve ser feito, não sei o quê, aí sim eu vou comprar. Não, ele vai lá e se antecipa. Isso é o maior sinônimo de proatividade. Ele faz acontecer e não espera acontecer. Então, hoje, a gente já pode começar a chamar o Felipe de imperial, porque a atitude dele já é de imperial. Ele só não tem o PIN ainda, nem o volume, mas já tem a atitude e a crença de que é imperial. Simples assim. Agora eu pergunto para você, você tem coragem de duvidar de um homem desse? Você ousaria questionar se o Felipe vai chegar a imperial, se o Felipe já é imperial? Não, porque hoje ele está tendo as atitudes de imperial. Então saiba que tudo na nossa vida acontece primeiro aqui, ok? Pronto, falei, Felipe, que tinha que falar. Agora eu vou assoprar. Primeiro a gente morde, depois a gente assopra. De verdade, eu peço a Deus que você entendeu o que eu falei. De verdade, não é para ficar bravo. O Wagner acho que ganha comissão. Não ganha, tá legal, gente? Eu só sei que se você tiver 50 pessoas lá, você chega a imperial o ano que vem. O que eu mais quero é aqui, essas mais de 45 pessoas imperiais. É o que eu mais quero. De verdade, ok? E aí vem a outra coisa, e é uma coisa muito importante. Vocês têm que entender, né? Eu falei agora, que a única limitação que você tem é a sua autoimagem. É só isso. E eu sei que na equipe do Felipe, aqui tem muitas mulheres. Eu sei disso. Tem os homens também, né? Legal, parabéns. Mas tem bastante meninas. E meninas precisam aparecer um pouco mais. Eu vou pedir isso para vocês aqui agora. Então, os homens, entendo que serve para você também, tá legal? Mas eu gostaria de ver mais mulheres aparecendo. Mais mulheres postando coisa no Instagram. Mais mulheres falando do produto. Mais mulheres falando coisas sobre o negócio. Não simplesmente chegar e falar assim, mandar um link para as amigas, para os contatos e falar, olha, segunda-feira o Tiago vai falar, olha, segunda-feira o Felipe vai falar. Não, falando de você, menina. Mulher é a cara do negócio. Quando a gente chega e fala assim, tudo que você aprendeu na vida, quais são as suas lembranças? A gente vai lembrar da mãe e das professoras. Raramente a gente associa o nosso aprendizado e o nosso crescimento à figura masculina. Na maioria das vezes, é sobre mulheres. E mulher, muitas vezes, tem muita dificuldade, mas muita dificuldade de entender o que é submissão. Ou algumas são totalmente contra, né? Esse negócio de submissão é bobagem. Ou algumas levam a palavra submissão de uma forma errada. Eu só tenho que fazer o que meu marido, ou que não sei o que meu líder mandar. Isso não é submissão. Submissão é você ter uma missão muito importante diretamente associada a outra missão. Só isso. Então, qual que é a missão da equipe? Chegar e falar assim, é isso aí, quem que foi aqui? Que falou? Seria, não deu para ler. Mas a sua missão, ela é muito importante. Então, eu gostaria mesmo de ver, meninas, vocês postando mais coisas sobre vocês, sobre o seu negócio, sobre a sua atividade, sobre o que você vai ser no Instagram. Eu gostaria de ver mais meninas fazendo apresentação de negócios. Eu gostaria de ver mais meninas fazendo reuniões caseiras, porque a mulher ela tem um poder de gerar influência muito grande. Muito mais do que homem, meninas, acreditem nisso. E por que muitas vezes não fazem? Eu vou falar por quê. Porque ainda está olhando para o retrovisor. Sabe aquela nossa educação? Quantas vezes, gente, isso acontece com homem também, tá? Mas quantas vezes a mãe fala assim, nós vamos na casa daquela tia rica. Todo mundo tinha um primo rico, né, gente? Todo mundo tinha. Nós vamos lá. E aí a mãe olhava para nós assim e falava assim, você não abra a boca, tá? Você não peça nada, tá bom? Você fique na sua aí.
E a gente ouvia aquilo. Só que se fosse menina, a pressão era maior. Ah, aquele comportamento para uma mulher é horrível, é o que a gente ouvia. Nossa, uma menina falando uma coisa dessa, ou seja, a sociedade até aceitaria se fosse homem, mas para uma mulher, aquilo é abominável. E aí, quando é criança, fica recebendo essa carga, sabe? Você tem a primeira e a segunda infância, fica recebendo esse tipo de informação, só que tem gente que está com essa informação registrada até hoje. Até hoje, não, isso é coisa de homem. Aí ir para o palco e dar treinamento e falar, não, isso não é coisa de homem. Porque a única diferença entre homem e mulher, eu vou falar aqui para você, gente, que aí não dá para comparar, é músculo. Aí eu concordo, não dá para separar, tá bom? A estrutura muscular e óssea, né, de um homem é 25% maior que da mulher. Ponto. O resto, meninas, de capacidade, de proatividade, de profissionalismo, são iguais. Então, por que, meninas, não estão aparecendo? Eu peço de verdade isso. Agora eu vou pedir uma coisa aqui, tá bom? Que na hora do print, eu queria que os homens também, mas as meninas me marcassem lá, eu fazer aquela cara de intelectual, vou puxar o cabelo para frente para disfarçar a careca, alguma coisa, mas eu queria ver as meninas marcando, aparecendo no Instagram, dizendo bem claro, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida, esse dia será maravilhoso. Meninas, a Atlântica é uma empresa que ela tem 70% de mulheres, e a gente chega a ver na liderança lá, é 100% homens. Aí você fala, misericórdia, mas e as mulheres, homem? Elas que fazem de verdade, mas são os homens que aparecem. Vocês podem ver aqui, gente, com todo o respeito que eu vou falar, quando a gente vem falar de Imperial, sabe o que a gente fala? A gente fala Serginho, a gente fala Bruno, a gente fala Luciano e a gente fala Tiago. Só que a gente esquece que o Luciano tem uma Celis, a gente esquece que o Bruno tem uma Ana, a gente esquece que o Tiago tem uma Fabi. Você consegue imaginar isso como o universo é assim? Está sempre falando dos homens? Está na hora, meninas, de falar o seu nome como imperial. A gente tem aqui o Felipe e tem a Alessandra, não é, Felipe, sua esposa? E a Alessandra. Que cá entre nós é a melhor parte do Felipe. E ele vai concordar, para garantir a noite. Obrigado. Então, meninas, precisa aparecer de verdade. Está na hora de você chamar essa responsabilidade para você e falar, eu tenho sim tudo o que eu preciso, eu entendo, reconheça seus pontos fracos e entre em ação apesar do medo. Você não foi programada para isso, você não foi programada para brilhar nos palcos, não foi, acredita nisso, tá legal? E quando eu falo programado, é pelos pais, pelos professores, pela sociedade, você não foi, mas a hora que você fizer certo e virar a chave e falar, agora é um novo programa. E esse programa para você brilhar, para você ser próspera, para você ser feliz, para você influenciar milhares de pessoas pelo Brasil. Não entra nessa que assim, dinheiro é com meu marido, ele que entende de finanças, eu não sou boa, eu tenho medo de falar em público, saiba, vou contar para vocês. Eu, o Felipe e o Tiago já tivemos muito medo de falar em público. Muito medo. Você pega qualquer líder aí, qualquer líder que você vê aí detonando no palco, já teve medo de falar em público. Qualquer pessoa que manda bem, lá, que domina a arte do palco, teve medo. Então, 100% das pessoas tiveram medo, 100%. Por que alguns brilham e outros não? Se todos tiveram medo. Porque esses aqui entraram em ação apesar do medo. Eu vou falar para você que está aqui hoje, menina. Sabe esse gelado na barriga, essa boca seca, essa mão molhada, às vezes some as palavras? Dane-se, é ensaio para o sucesso. Então vamos fazer acontecer. Legal? Você tem tudo o que você precisa para fazer da sua vida uma vida extraordinária. Reconheça os seus erros. Reconheça, olhando para trás, só para ver os erros. Eu fiz aquilo. Faça as perguntas certas. Está na hora de começar a mudar isso. Você tem que desenvolver uma extraordinária habilidade de relacionamento com as pessoas. Extrair das pessoas o melhor que elas têm, só que muitas vezes elas não sabem colocar para fora isso. Precisa de pessoas como você. Fala com convicção. Eu estou dando todos os tópicos necessários aqui, que está gravado aqui, né, Felipe? Tá? Depois você assiste de novo. Fala com convicção, sabe? Não com medo. Não é um será, não é um talvez, é certeza, porque é assim que o universo retribui. Dúvida é retribuída com ausência, com carência, com vazio. Certeza é devolvida com prosperidade, com segurança, com as maravilhas que Deus tem preparado para você. Então chega e fala assim, se é possível para alguém, é possível para você. Então comece a professar isso.
A pergunta simples é a seguinte, de $1 milhão, eu tenho mais 8 minutos, eu vou terminar falando isso. É a pergunta de $1 milhão. Se você tivesse 100% de certeza que não ia falhar, o que você faria? Não responda para mim, mas pense aí. Qualquer ação da sua vida, qualquer atividade, qualquer. Se você tivesse 100% de certeza que daria certo, o que você faria? Como você faria? De que forma você faria? Com que frequência você faria? Em que tempo você faria? Sabe, qualquer ação, imagina assim, se alguém chega, se Deus chega e fala, Wagner, vem cá. Ó, você gosta de jogar tênis, não gosta? Gosto muito de jogar tênis. Então, ó, pode começar a jogar tênis, que daqui 2 anos você vai estar num Grand Slam jogando com Djokovic, jogando com Alcaraz, com Roger Federer, com o Rafael Nadal. Por sério, Deus fala, sim, eu pararia tudo e ia jogar tênis. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que vai dar certo. Agora, se você tivesse 100% de certeza que 50 pessoas na convenção te levaria a Imperial, você compraria os 50 ingressos? Não responde para mim, bom? Se você responder não, tem um problema. E se você responder sim, você também tem um problema. Porque se você responder sim e não comprar, é porque você está sendo incongruente. Incongruente entre o seu sentimento, as suas palavras e as suas ações. É bonitinho eu falar determinadas coisas. Uhul! Yes! Eu sou demais! Eu posso, consigo. Mas e na prática, eu tenho feito? Não. Isso gera incongruência. E toda vez que nós temos... alguns especialistas chamam isso de dissonância cognitiva. É só um nome bonitinho que esses caras usam para vender curso mais caro, tá legal, gente? Mas a palavra é incongruência. É quando você fala uma coisa e faz outra. E é muito ruim isso. A gente chegar e falar, não, realmente tem razão, precisa ter 50 pessoas, eu não estou falando da sua equipe, tá legal? Você tem downlines e eles se viram. Eles vão comprar o que a autoimagem deles permite. Eu estou falando de você, que é líder. 50, esquecendo a sua equipe. 50 ingressos. Se de repente você está assim, é isso aí mesmo? Vou comprar, não sei o quê, e vou vender, e não vende, você vai começar a viver um negócio chamado conflito. E é a pior parte do negócio, porque uma parte da sua vida está falando, você devia ter feito isso, e você não fez, eu tô fazendo mesmo, não sei o quê. É igual, gente. Eu estou indo na academia todos os dias agora, é igual pessoas que vão lá na academia, vai na coisa, tira uma foto e vai embora. O que eles estão enganando, gente? Sabe? Tá ali, é só uma vida de Instagram, é só pra... E tem gente que não vai lá e posta, tá pago. Que incongruência, que hipocrisia. Agora, se você sabe, ó, eu preciso realmente adquirir 50 ingressos e vender esses 50 aqui para o meu vizinho, para o meu sogro, para o meu tio, para o meu primo, para o meu cunhado, para o professor do meu filho, para não sei o quê, você vai vender, porque a vida das pessoas será transformada ali. Você sabe que precisa fazer isso, mas não faz, você começa a ter problema na vida. Toda noite você vai dormir com dúvida e o universo vai retribuir vazio para você. Ou você chega agora e fala, isso que o Wagner está falando é bobagem. Convenção não transforma a vida de ninguém. 50 pessoas ali oriundas do meu cadastro direto não muda a vida de ninguém. Vamos supor que você pense isso? Beleza. Você não acredita? Ok. Aí você não vai ter incongruência. Ok? Agora, se você sabe que 50 pessoas diretamente ligadas a você faz você chegar a Imperial o ano que vem, se você sabe disso, mas não faz isso, você vai dormir com problema. Toda noite você vai estar falando para o universo, eu sou uma farsa, eu sou uma fraude, eu não vou conseguir. Porque teve um cara, gente, um cara que eu admirei muito, quando ele veio para o Brasil, eu fiz questão de estar lá, que ele chama T. Harv Eker. Alguns falam, Wagner, que nome mais estranho, quem é essa criatura? Ele foi o cara que escreveu o livro Os Segredos da Mente Milionária. Ele veio para cá, fez o MMI, que é o Millionaire Mind Intensive, eu estive lá, aí veio o Doug Nelson, lançou, eu fiz todos os treinamentos daquele cara, para falar a verdade, assim, foi maravilhoso na minha vida, tá? Eu falo, não coloquei em prática tudo, tem uma parte ali que eu não coloquei em prática, mas valeu a pena, tudo que eu investi valeu a pena. E o T. Harv Eker, ele tem uma frase que ele diz o seguinte, o jeito com que você faz uma coisa é o jeito com que você faz todas as coisas. Então, todas as áreas da sua vida são diretamente impactadas por causa das suas atitudes.
Aí fala assim, Wagner, como que eu mudo uma atitude? Fazendo aquilo que você não quer fazer, aquilo que você racionalmente sabe que deve fazer, mas o seu estômago vai falar que não, seu coração bate mais forte, sua mão fica molhada, sua boca fica seca, sabe, todos os sintomas do seu cérebro falando para você, não tente, não ouse, não faça, não diga, não, nada disso. Teu cérebro fica te bombardeando porque teu cérebro não quer coisa nova é arriscada demais para o cérebro. Fala assim, não vai tentar fazer nada não, assim você está vivo, tá ruim, mas tá bom, clique onde está, tá bom? Para que tentar alguma coisa, você pode se machucar, e você obedece a esse comando do programa que foi colocado em você, que é o pior programa possível, que é um programa não para prosperidade, é um programa para sobrevivência. Então, decida hoje algo diferente. Legal? Toma a decisão de verdade, de entrar em ação apesar do medo. Vocês são líderes. Vocês fizeram acontecer. Foi dada uma meta para vocês, e vocês foram lá, chamaram a responsabilidade e fizeram. As condições que vocês tinham, todos tinham, mas você bateu a meta. E você tem que lembrar disso. Se eu comecei aqui falando sobre autoimagem, agora é hora de eu falar a real também. Eu acho que se a meta fosse maior, você teria batido mesmo assim. Porque a questão não é o número, a questão não é o produto, a questão não é o Brasil, a questão é você. Você chama, qual que é a meta? É essa? Vou fazer o que precisa ser feito. Quando você entende isso, que você faz o que precisa ser feito, é só você maximizar. Pessoal, eu acompanhei, eu estava lá em BC, em Balneário Camboriú, e o Serginho, o imperador, foi para lá. O Imperial foi para lá. O imperador é o Adriano. O Imperial foi para lá, gente. E eu vi ele, assim, lá no último dia do mês, um monte de gente ligando para ele. Eu acredito que ligaram para o Thiago, eu acredito que ligaram para o Felipe. O último dia do mês é terrível. Os caras não têm vida. Não conseguem mijar, gente. Não dá tempo. Né? Assim, é o tempo todo o telefone tocando e gente ligando assim. E aí as pessoas batem a meta. Falam, por que deixaram para o último dia? Por que corre igual um louco no último dia? E aí sabe o que acontece? Se cansa isso. Aí as pessoas falam, bati a meta. Aí vem o primeiro dia de julho, agora eu vou descansar. E aí sabe o que vai acontecer no último dia de julho? A mesma loucura. Por quê? Porque o jeito que faz uma coisa é o jeito que faz todas as coisas. Deixa sempre para a última hora. Líder não. Líder é proativo. Líder chega o seguinte, vai terminar a primeira semana, já bati minha meta, já me requalifiquei. Sabe de uma coisa? Tem pessoa que não fizeram ativação até hoje. Está errado isso. Está esperando o quê? Então você que está aqui, você bateu a meta. Você detonou. Você sabe que é possível. Você sabe o que você descobre com isso? Cansa, viu, gente? Cansa. Não tenha dúvida disso. Cansa. É igual a academia que eu estou fazendo lá. O cara fala assim, é só 3 séries de 10. Se alguém já levantou aqueles pesos lá, misericórdia, aquilo parece coisa do capiroto. E aí, não sei o que, não consegue, aí só falta um, não sei o que. Sabe o que o cérebro fala? Pra quê? Amanhã você compensa. E é bobagem. É só parar de comer, não sei o que. Esse é que o cérebro vai falar. Porque é uma coisa nova, é uma coisa que desafia. Mas a hora que você chega e fala, nem ferrando, só, vai torto, não sei o quê, joga o peso no chão, faz barulho, a academia toda olha para você, dane-se. Você bateu a meta. Então parabéns para você que está aqui, que é líder, parabéns para isso. Agora faz o seguinte, eleva os seus padrões, de verdade. Eleva os seus padrões de meta, eleva os seus padrões de autoestima, eleva os seus padrões de diálogo, eleva os seus padrões de atividade. Vai para o Instagram, vai lá e fala errado, não tem problema não. Gente, eu estou aqui gravando um vídeo, onde clico mesmo? Não tem problema, vai lá. Sabe o que vai acontecer o mês que vem? Você vai rir desse vídeo. Meu Deus, olha como eu comecei, que vídeo horrível, show de bola. Vai depois e continua, não para, precisa de uma coisa que é intensidade. Bom, nós vamos falar, nós teremos outros encontros, mas nós vamos falar sobre frequência, duração, proximidade e intensidade. Sabe esse quadrante usado aqui? Porque a frequência é importante, a intensidade é maravilhosa, a duração e a proximidade também. Na proximidade, foi uma das coisas que o Felipe me falou aqui quando a gente estava fazendo um briefing. Pô, Wagner, precisa de evento presencial, porque ele sabe que proximidade é de extrema importância. Só que eu sei que você que está aqui nessa sala hoje, líder, você tem uma coisa. Você talvez tenha as 4, mas uma eu tenho certeza. Você tem intensidade. Porque assim que foi dada a meta, você chamou a responsabilidade para você e fez. Fez o que precisava ter feito. Eu só quero terminar aqui. Lá em São Paulo, não sei se estava todo mundo aqui, que está aqui, estava lá em São Paulo, não. Eu contei sobre o Steven Spielberg,
Todo mundo conhece Steven Spielberg, todo mundo fala, o melhor diretor de Hollywood, não sei o quê. É rapidinho, tá, Felipe? Eu já passo para você aqui. Aí, o Spielberg, olha que coisa louca, né? O Spielberg, quando começou, gente, o sonho dele era ser diretor. Era o sonho da vida dele. Ele queria ser diretor. E saiba, não tem nada mais importante do que um sonho e um desejo ardente. Não tem. Tá bom? Porque o sonho faz você passar pela situação atual. O sonho faz você, quando você olha para o sonho, você não vê o que tem no meio do caminho, você desencana. Putz, mas tá complicado, tá frio, tem greve, tem trânsito, não sei o que, você não tô nem aí. Tem um cadastro para fazer lá no Rio de Janeiro, o Thiago pega o carro e vai, ele se vira, ele dá os pulos, porque tem sonho. Bom, quando a gente não tem sonho, qualquer obstáculo é grande demais para a gente. O sonho de Steven Spielberg era ser diretor. E como ele sabia que tudo acontece primeiro aqui, tudo, o que ele fez? Ele foi para Hollywood. E lá em Hollywood, eles usam, os diretores têm, eles chamam de motorhome, né? A gente chama de trailer. Sabe aqueles trailers mesmo? Eles têm trailer que fica lá nos estúdios, vários trailers. O diretor tem, os artistas não. Os atores não. E no trailer está lá escrito o diretor. Ford Coppola, não sei o quê, um monte de diretores lá, né? O Spielberg viu que tinha um trailer vazio, velho, feio, que não estava sendo ocupado. E ele teve uma ideia de gênio. Falou, pô, não tem ninguém aqui, é meu. E ele mandou fazer uma plaquinha, escrito Steven Spielberg, diretor. E ele não era diretor, gente. Você consegue entender isso? Que ele sabia que as coisas aconteciam primeiro aqui, ele foi e colocou a capa, porque ele já se via como diretor. E se você se vê como diretor, você começa a se cobrar para ter atitudes de diretor. Parênteses, é assim com o Imperial. Imperial não vai ver Cidade Alerta. Imperial não vai chegar e falar assim, vou ficar o dia inteiro sem fazer nada, vou desligar meu telefone. Não, por isso que o Felipe está sempre trabalhando. Por quê? Porque ele sabe que as coisas acontecem primeiro aqui. O resto é o universo devolvendo, gente, é só isso. Não já criou? Tua mente é criadora. Ele já não criou aqui? Aí você expande. E aí o universo retribui para o mundo ver aquilo que você foi o primeiro a ver. Steven Spielberg fez isso. Colocou a plaquinha, Steven Spielberg, diretor. E sabe o que aconteceu, gente? Chegava lá pessoas com obras na mão, né? Igual essa aqui, que vai virar filme. E aí, tem um diretor ali, Spielberg, tem esse filme aqui. Ele começou a fazer pequenos trabalhos ali. E chegou um cara para ele e falou o seguinte, Spielberg, eu vou te falar uma coisa, você é um bom diretor, hein? Você tem futuro. Só que tem uma coisa, você não é bom em efeitos especiais. Vocês conseguem imaginar isso? Spielberg foi o cara que fez o ET, gente. Só para pensar. Você não é bom em efeitos especiais. Steven Spielberg, ele tinha uma mentalidade superior, sabe, atitude mental positiva? Se fosse uma pessoa qualquer, essa pessoa ia falar, o quê? Eu não sou bom? Vai te catar, vai pro inferno. E você que é feio? E você que se veste mal? Sabe, ia ficar acusando? Esse é o problema de pessoas que não estão prontas para receber feed forward, ou feedback, não importa. Sabe, quando fala alguma coisa que precisa melhorar, os gênios, as pessoas que são grandiosas, elas agradecem. Obrigado por você ter me falado isso, cara. Porque eu não estava vendo. E Spielberg, quando falaram, Spielberg, você não é bom em efeitos especiais. Ele falou, não sou bom? O cara falou, não, cara, você não é bom. Ele falou, beleza. Ele fez uma pergunta. Quem é bom? E aí falaram assim para ele, bom é um cara chamado George Lucas. E ele falou, E Spielberg, que já era um cara grande de cabeça, falou assim, então eu vou procurar esse tal de George Lucas. Procurou, falou, cara, você é bom, não sei o quê. Eles se associaram e saiu uma das parcerias mais bem-sucedidas de Hollywood, que é o Lucasfilm, que até hoje faz filmes aí maravilhosos. Por quê? Porque ele teve a humildade de reconhecer o que ele não era bom e se associar com pessoas que são boas. Dito isso, eu falo uma coisa para você. O seu resultado hoje pode parecer bom, mas não é. O que você precisa fazer para maximizar isso é se associar, mas de verdade, colar no Felipe, na Alessandra, no Tiago e na Fabi. Você precisa disso. Pede para eles falarem aquilo que você não quer ouvir. De verdade, gente. Pede. E não é para ficar bravo. Lembra, se as palavras te ferirem, fique com a intenção. A intenção é sempre positiva. Porque se você tiver a humildade de chegar nas pessoas que são exemplos e não conselhos, e você tiver a humildade de seguir esses exemplos, amanhã você está sendo reconhecido no palco da Atlântica Natural como Imperial. É o que você merece, é o que você tem talento. E o que eu peço a Deus é que a partir de hoje, essa seja a sua autoimagem. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Mate o velho eu.
e seja bem-vindo ao sucesso, porque a vida trata melhor os campeões, tá bom? Um beijo para vocês, eu devolvo para esse Imperial agora, Felipe, Marcos, esse nosso grande líder, e agradecendo aqui. Muito obrigado por esse momento, irmão.